ZYW 454, Rádio Conexão FM 87.5, Garibaldi, Rio Grande do Sul. Uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa Climatização e Acabamentos, mais de 17 anos de credibilidade, dinamismo e inovação. Localizado na Rua Buarque de Macedo, 899, Sala 1, bairro Alfândega, Garibaldi. Frisa, a sua escolha certa em climatização e acabamentos. Fone 54-3462-1525 e 54-3462-1519. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, da Predileta Imóveis, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, Design Interiores. Estamos sempre aqui apresentando para você tudo sobre o setor da construção, tendências, novidades e muito mais. Se quiser ver tudo que já rolou em nosso programa, inscrevam-se em nosso canal no YouTube e Instagram, @podcast Construção em Alta. Acompanhe também ao vivo pelo Facebook da Rádio Conexão FM 87.5, que estaremos esclarecendo todas as suas dúvidas. Hoje queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados, Maximiliano Pezzi, Camila Dalcin, arquiteta da Lando Design, e Fernanda Munhoz, gerente da SCA Bento Gonçalves. Para iniciarmos, então, Max, conte um pouquinho da tua história, quem é o Max, como é que tu iniciou nesse mundo aí da construção, do design? Boa noite. Boa noite. Para todos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. E a minha história nesse mundo arquitecor, de construção e arquitetura, vamos chamar assim, começa em 2004. Eu sou formado em Direito, mas visando trabalhar fora do Brasil, uma proposta que tinha surgido na época para ir morar em Dubai. Eu ingressei na SCA para fazer um estágio. Eu advogava na época, larguei tudo e fui ser estagiário, projetista, consultor de vendas para em 6 meses aprender a vender para trabalhar lá fora. E por circunstâncias alheias à minha vontade, isso não se realizou. Depois do 4º ou 5º mês a missão foi abortada e eu recebi uma proposta para ficar como gerente da loja onde eu fazia o meu trabalho de aprendizado, que era a SCA de Bento Gonçalves. E como eu não me sentia mais feliz advogando, eu acabei entrando nesse mundo sem volta. Eu costumo dizer que esse mundo da arquitetura e da construção e decoração é o caverna do dragão, que você não acha o fim nunca, né? Você entra e não sai mais, e eu estou nesse mundo desde 4 de dezembro de 2004. Eu trabalhei no varejo como gerente e proprietário durante 6 ou 7 anos. Tive uma loja em Gramado e, enfim, o mundo deu algumas voltas e eu comecei a prestar consultorias para uma empresa, né, no caso a SCA Indústria, onde eu fiquei por 8 anos. E em 2019 a gente acabou finalizando essa relação e eu comecei a trabalhar com a minha empresa de forma independente e hoje eu atuo em praticamente todos os segmentos. Eu até brinquei com um cliente meu essa semana que
O único ramo que eu não atendo dentro da arquitetura e decoração é colchões. Então, iluminação, tapetes, todos os outros campos eu acabo atendendo, arquitetos e indústrias. Aí mais um trabalho de consultoria e treinamento, né, pela vivência de mercado, por essa expertise diferente. Né? Mas nesse processo, Max, de gestão, hoje de treinamento, né? Acredito que teve muitas experiências aí nessa mudança, né? Hoje, as áreas que tu atende dentro de treinamento, ela é mais voltada à gestão, ela é mais voltada à venda, ela é mais voltada para parte de projeto, ou ela é em âmbito geral de uma loja, por exemplo? Se eu tenho um lojista ouvindo agora, ele vai contratar o Max, o serviço da empresa do Max, para que tipo de assessoria? Então, dentro dessa expertise diferente, William, eu costumo entregar de volta o que me solicitam. Então, tem lojas que me contratam para fazer treinamento de vendas, porque a deficiência é em vendas. Tem lojas que me contratam para fazer uma consultoria de gestão, porque há uma deficiência em gestão de clientes, gestão de carteira, gestão estratégica. E tem empresas, principalmente escritórios de arquitetura, que me contratam para a gestão de processos, que é um outro viés, mas também faz parte do meu trabalho. Então, normalmente eu faço ele mais customizado, de acordo com as necessidades. Raramente eu vou atender um cliente sem entender o que ele tem de demanda, de dificuldade, para ver se eu posso entregar de volta, claro. Né? Sim. E caso eu possa, eu tento adequar meu trabalho ao máximo ao que ele necessita, especificamente. Né? Essa tua entrega hoje, eu não sei se eu ouvi certo, né? Mas tu trabalha juntamente em alguns projetos junto ao Sebrae também. Sim. Hoje é um braço do Sebrae no setor de varejo. Sim, o Sebrae tem alguns projetos pontuais para a indústria, que é o segmento que eu estou atuando com eles. Dentro desses projetos existe a parte de desenvolvimento fabril, existe a parte de RH, e eles me contrataram para fazer um trabalho eram 14, viraram 13 empresas aqui da região, comercial, de gestão e comercial. Então, um trabalho que começou em setembro do ano passado, um trabalho de 5 etapas, que finaliza agora em comecinho de abril. E é um trabalho que para mim está sendo incrível, porque eu estou visitando empresas de um porte menor, as que eu estou acostumado, né? O faturamento do Sebrae lá é abaixo de 5 milhões ano, é o teto que eles podem trabalhar. Então são empresas pequenas, de 15, 18, 20 funcionários. Muitas familiares, eu acredito. Quase todas familiares, com aquela ideia do pai criar, o filho ser a segunda geração e haver a transição, interessantíssimo esse processo. E são empresas que têm um potencial surreal, absurdo, mas estão ainda dentro de um cenário muito tímido de atuação, principalmente no marketing, nas iniciativas comerciais, estão acostumadas a fazer um processo de uma forma muito que vem dos pais, né, que vem das gerações mais antigas, e o meu serviço com eles é abrir um pouquinho a cabeça, é levar um trabalho um pouco diferente, e está dando um bom resultado. A gente está negociando para ver que tipo de continuidade é possível dar, e eu acho que na nossa região, principalmente, onde a gente tem uma autossuficiência em imobiliário e existe muito aquele discurso do eu sei fazer e sempre fiz assim, uma visão um pouco diferente leva novos horizontes, né? Então, com eles está sendo bacana. O Sebrae me deu muito apoio, porque é um projeto mais ousado, mas está sendo ótimo. Até agora está maravilhoso. Maravilha! Vamos dar boas-vindas, então, à Fernanda, gerente da SCA, é isso, Fernanda? Isso mesmo, boa noite. Boa noite. Conte um pouquinho, então, como você chegou nesse setor, nesse segmento, nessa área. Então, fora da área, como o Max, né? Vou puxar aqui. Obrigada. Eu sou física, né? Fui professora aqui no Dante durante muito tempo, né? Então, alguns ouvintes devem ser, talvez, meus alunos, meus ex-alunos, né? Espero que tenham boas memórias, né? Mas se não tem, eu já saí da educação, né? Então, eles podem vibrar. Enfim. Sou professora no ensino superior, porque eu sou mestre em engenharia mecânica. Minha área é as exatas, a área de formação inicial. E o clichê da pandemia, né? Fez a gente se reinventar. Então, como a educação foi um dos últimos setores a voltar.
Dentro disso, eu morava aqui em Garibaldi. O que eu comecei a perceber, né? Que o meu apartamento era escuro. Como eu dou aula à noite no ensino superior e dava de manhã, de tarde, né? Eu passava na rua, né? Então, tu não percebia o ambiente. Com isso, então, até eu trabalhar em Bento à noite na faculdade, me mudei para lá. Dentro dessa inquietude, porque realmente foi o último setor a voltar, no início assustou todos, mas depois tu cria habilidades, né, dessa comunicação online, tu vai se adaptando. Então me veio aquela inquietude de preencher o meu tempo. Eu estava muito dona de casa. Cada um tem um perfil, esse não é o meu, né? Então eu fazia sagu, né? Fazia biscoito. Não sou eu, nenhum problema, né? Mas setor culinário, exatamente. Né? Mas não é o meu talento. Então eu tentava, errava, enfim. Optei por voltar a estudar. Meu marido, ele é arquiteto, né? E dentro dessa mudança em Bento, aqui em Garibaldi, a minha menina, ela estudava no Glória, que é uma escola do município muito boa. Quando eu fui para Bento, por zoneamento, eu pegava uma escola não tão boa quanto o Glória. Então, havia a necessidade de investir numa escola privada. Este investimento, a educação, ela não provém extras de ganhos, né? Então, tu tem que se reestruturar. Como tu recomeça, né? Tu não reclama, tu age. Então, eu voltei a estudar. Apesar de eu ser das exatas, de gostar dos cálculos, da educação, da comunicação, eu tinha, então, que fazer dinheiro de uma outra maneira. Então, já mais madura, mais de 35, né? Não vou deixar para fazerem os cálculos, né? Tu recomeçar é um desafio, porque tu entra assim, nossa, já estou no estado da arte, eu queria ser professora do ensino superior. Como é que eu dou passos para trás? Mas eu tinha essa necessidade de pagar o boleto da escola da minha filha. Então, quando caiu ali do zoneamento, eu morava a uma quadra da SCA. Meu marido, ele adora a marca, né? E ele dizia, mas tu gosta dessas coisas criativas, arquidecor, por que tu não vem trabalhar num lugar assim? Eu gostei sempre dessas coisas chiques, sofisticadas, sabe? Começou a plantar a sementinha, sabe? Alto padrão, achava lindo aquilo, né? Nossa, tá. Mas o medo de dar passos para trás, eu trabalhava então no Dante, no funcionalismo público, né? Que te traz uma zona de conforto. Então, tu fazer isso, né? É um risco grande. Então, dentro desse propósito, morando em Bento, eu voltei a estudar. Fiz online, então me preenchia. Terminei design de interiores, no caso, né? Então, me formei designer de interiores, trabalhei nessa parte de criação. Tive algumas oportunidades para trabalhar free, mas sabia muito pouco. Mas aquela questão de tu querer, né? Tu ter um propósito. Não tinha mais currículo, porque na faculdade eu trabalho há 10 anos, no público também há bastante tempo, então eu mandei um e-mail, né, para SCA, porque nem sabia mais fazer currículo, porque é aquela coisa, o que é moderno, né? Então, peguei e escrevi um e-mail falando, né, da minha necessidade, do que eu gostaria ali de aprender, né, que eu achava a loja linda, né? A minha experiência era em educação. Na época, eu fazia terapia e a minha psicóloga, eu questionei ela, né? Mesmo eu tendo grande experiência na educação, tendo a comunicação, outras habilidades, como é que eu vou trabalhar com um projeto, né? Será que eu vou ser capaz disso? Será que vai dar certo? E ela falou, tu pega a educação e a área é diferente. Mas tu pega essa tua experiência de lidar com as pessoas e isso vai ter um passo à frente para quem tem 20 anos. Porque às vezes este que será meu colega, né? Aí eu mandei o e-mail daí para Camila, que depois vai falar aqui, e ela me chamou e disse assim, tá, então vem aqui conversar. Era uma quadra de casa, fui conversar, daí depois na semana eles me chamaram novamente, né? E aí eu comecei essa minha trajetória dentro da SCA, larguei o estado, né? Comecei a trabalhar apenas com o ensino superior e na parte comercial do mobiliário, né? Com a maturidade, né? A gente vê a necessidade da gente correr atrás do tempo. Porque que eu tinha pessoas mais jovens do que eu? Porque neste momento, lá como consultora, ser mestre em engenharia mecânica não adiantava de nada.
sabe? É um título lindo, né? Mas ali eu tava com colegas que não tinham essa formação, mas eles tinham uma experiência que eu não tinha. Então, correr atrás, estudar e fazer o diferente, que o propósito era na área comercial, ganhar a comissão, né? Para prover um sustento, uma oportunidade melhor para minha filha. Isso fez a diferença nesse meu caso. Na carreira, é porque quando tu tem a necessidade e tu corre atrás, porque isso é uma proatividade, eu tive que estudar muito. Por mais que eu fosse professora, tu estuda muito aquilo só que tu faz. Então, nesse meio tempo, eu tive que ter repertório maior. Então, assim, sabia muito sobre termos da educação, né? Porque o ensino, ele te forma permanentemente. Outros segmentos não te formam permanentemente, cabe a ti. Então, o hábito da leitura, né? Ler outras coisas, entender as pessoas com um viés, que quando é aluno-professor é uma outra dinâmica, né? Então, isso foi me entusiasmando até que numa oportunidade que a Camila teve que sair, eu me tornei gerente. Isso aconteceu em 1 ano. Eu não me esperava, isso não fazia propósito. Novo desafio, gestão. Porque a gestão é algo completamente diferente do que do ser professor, né? A própria interpretação que as pessoas têm de um professor, aluna, essa relação é meio patriarcal, né? Então, eu já respeito como se fosse pai e mãe. Quando tu é o gestor, principalmente a gente estando no mesmo nível e tu cresce, tu tem outros desafios. Então, volta a estudar sobre gestão. Dentro deste ano, nesse desafio de mercado que a gente mora numa região que é moveleira. Então, nós temos muitos bons concorrentes, né? Muitos mesmos. Então, como tu vai se destacar, né? Tu tem que fazer coisas fora da caixa, com os pés no chão e tendo a leitura de mercado. Porque eu sou natural de Porto Alegre e a realidade de Porto Alegre não é a mesma daqui. De outros mercados não é a mesma daqui. Então, entender tudo isso para tu entregar resultado fez com que a gente, neste ano que passou, né, dentro de toda a nível nacional, nós ficarmos entre os top 5 da SCA, né? Foi uma construção que ela não foi feita solo, porque aqui eu tenho, né, 2 grandes mentores, né, que eu considero, porque a Camila me ensinou toda a parte básica, porque para quem é da área do projeto, vai falar de um Promob, eu mal sabia qual era ali o símbolo, né? Mal tinha o entendimento, ela me ensinou o básico, veio lá o Max e deu com as consultorias dele também aquele abrir a mente. E aí coube a mim fazer o a mais para esse delay que eu tinha de idade de tempo de vida, né, mais velha. Mas o meu colega lá, bem mais novo, né, com toda a carreira pela frente, não é uma questão nem de uma competição com o colega. É uma questão quase de uma frustração pessoal que tu fica com medo de desconstruir uma carreira. E até tu chegar no mestrado, tu estuda muito, né? E ali eu optei, mesmo que eu continue no ensino superior, eu optei em fazer essa minha carreira dentro da SCA. Tive as oportunidades, né? E basicamente a minha história é essa. Maravilha, muito bem contada. Obrigada. Vamos dar as boas-vindas também, então, para Camila Dalcin. Muito boa noite. Obrigada, Boa noite. William e Giovana, pelo convite. É extremamente gratificante eu poder dividir essa mesa com vocês, mas também com 2 colegas incríveis e queridos da minha formação, né, o Max e a Fer. Eu também aprendi muito com eles, né, sempre por ser, às vezes, geralmente a mais nova da turma, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre pergunto, sempre me coloco no meio e eles, assim, prontamente sempre foram parte fundamental, assim, da minha formação. Eu sou natural aqui de Bento Gonçalves, sempre estive envolvida no ramo moveleiro por questões de família, enfim, né? Sempre gostei muito dessa área. Em 2013, eu me mudei para Porto Alegre, fui estudar arquitetura na URGS. Fiquei morando lá por 6 meses. Nesse período, eu fiz uma graduação sanduíche no Chile. Eu fiz um semestre da faculdade lá. Foi muito legal, porque eu sempre fui avançando cada vez mais os meus conhecimentos na arquitetura, né? No design, sempre gostei muito dessa área e quanto mais eu estudava, mais eu gostava realmente. Então,
Sou convicta de carteirinha desde sempre, né? Quem sabe no futuro dê uma reviravolta, como teve na vida da feira do Max, né? Mas por enquanto a carreira segue de forma linear. Até o dia que começou e tá seguindo. Exato. Eu estagiei em alguns escritórios lá em Porto Alegre, né? Sempre com um enfoque mais de arquitetura de interiores. Eu sempre gostei muito mais dessa área, me parecia ter mais familiaridade. Eu me formei, decidi voltar aqui para Bento. Eu adoro morar aqui em Bento Gonçalves, então não quis seguir carreira lá em Porto Alegre, voltei para cá e comecei a trabalhar num escritório de arquitetura aqui em Garibaldi, na FAV, com a Fernanda Prinelli. A Fer também foi uma mentora incrível para mim, assim, aprendi muito no ano que eu estive trabalhando aqui com ela. A gente trabalhava com retail design, então a gente atendia lojas, empresas, fazia feiras, né, estandes. E para mim também foi um mundo novo que eu descobri ali com o retail. Também na área de interiores, mas voltado para varejo, né? Depois, em 2020, eu tive um convite para ir trabalhar na SCA, em Bento Gonçalves. Por questões assim de desafios, de proximidade também da cidade, por talvez almejar outras carreiras, né? Enfim, conhecimentos em outras áreas. Eu decidi aceitar, então eu fui trabalhar na loja em Bento Gonçalves da SCA. Eu fiquei na SCA por um pouco mais de 2 anos e meio. No meu período ali eu acompanhei basicamente montagem de mobiliário, né? Fazia toda a parte de conferência. E numa reestruturação interna da empresa, eu me tornei gerente comercial da loja. Para mim foi extremamente desafiador, porque eu nunca tinha gerenciado ninguém na vida, sempre fui da área técnica, sempre fazia projeto, né, acompanhava alguma obra, mas nunca tinha tido contato com pessoas. E para mim foi extremamente desafiador, mas engrandecedor. Eu, assim, aprendi a me tornar uma pessoa muito diferente de como eu comecei. Aprendi a me relacionar muito melhor com as pessoas, né? A gestão, eu falo pra Fer que é às vezes um trabalho solitário, e aí tu tem que aprender a lidar com esses desafios, porque tu precisa mostrar que tu tá forte perante aos teus colaboradores, né? Mas lá no fundo, às vezes, tu não tem a menor noção do que tu tá fazendo. Mas tu tá indo, não precisa... Sabe seu caminho, mas tem que acreditar que seja, exatamente. Né? Alguém, tem que seguir, não dá pra deixar o barco parar. E nesse processo, assim, eu tive a sorte de ter o auxílio do Max, que ele foi extremamente importante nessa formação. A gente chamou ele para trabalhar com a nossa equipe, né, para prestar consultoria. E juntamente a isso, ele também me ajudou demais nessa área da gestão, a lidar com os problemas que às vezes podem parecer banais, mas para quem nunca lidou com isso, é algo assim de outro mundo. E assim, o Max foi extremamente importante nesse caminho. Eu sempre me sentia muito melhor depois de falar com ele. A gente tinha assim, a gente saía para conversar e aí às vezes eu chorava e ele dizia, calma, não é por aí. Foi quase um confidente nesse período. E assim, sempre buscando o melhor, assim. E acho que uma das coisas que o Max, pelo menos para mim, eu achei que foi muito importante, ele nunca te dá a resposta. Ele sempre te faz pensar sobre. E tu tem que ter a tua autonomia, né, o teu discernimento para decidir aquilo que seria melhor para a tua equipe no momento, com as ferramentas que tu tem, né? Tu tem que analisar a situação e com isso tomar a tua decisão. Então foram anos assim de muita evolução. E ano passado, 2021, eu decidi tomar um novo rumo na minha carreira. E me aventurar no ramo da construção. Então, eu sempre trabalhei na área de interiores, depois trabalhei na área de mobiliário, que é mais nichado ainda. E fui trabalhar junto ao escritório Lando Design, aqui de Bento Gonçalves também, juntamente da Carolina e da Ângela, que são arquitetas do escritório, né? E elas me mostraram um novo mundo, assim. Eu nunca tinha trabalhado com obra, com construção, assim, na veia, né? Sempre mais nos bastidores, mais na parte de projeto. E por sermos um escritório que faz projeto, execução e administração de obra, a gente acompanha o cliente do início ao fim. Então, para mim, foi assim um desafio novo, imenso, mas tem sido muito gratificante, porque eu tenho conseguido acompanhar todas as etapas que envolvem, né, uma construção.
E aí a gente consegue acompanhar o cliente também desde o sonho que ele tem de realizar a casa, né, onde ele vai comprar o terreno, essa parte inicial, até entregar um chocolatinho em cima da mesa com a obra pronta. A chave, exatamente. Então essa é a nossa ideia. Hoje a estrutura do escritório de vocês é chave na mão. A pessoa Isso. contrata, vocês vão atrás de tudo do início ao fim. Do início ao fim, exatamente. A questão de projeto, hoje tu atua diretamente no projeto daí da parte de exterior e não mais interior. A gente faz interiores também. Então a faz as gente faz duas projetos civis e de interiores. A gente faz as duas etapas, obviamente, né, em momentos diferentes da obra, mas os projetos eles já são concebidos desde o início, pensando no todo, desde do espacialidade da casa, né, a gente trabalha. O nosso foco é em residências, então a gente faz desde do projeto de conceituação no lote, né, no terreno, até a funcionalidade dentro de uma cozinha. O escritório, Camila, ele atende Bento? Que região vocês atuam? Sim, o nosso maior foco hoje aqui é na Serra Gaúcha, a gente tem obras aqui no Vale dos Vinhedos, na cidade de Bento, mas também atendemos fora do estado. Inclusive, nossas arquitetas hoje estão em viagem no Paraná, atendendo clientes que a gente tem lá também. Então, obviamente, essas obras que são longe, a gente não faz a administração da obra. As que a gente faz a administração, com o conceito da chave na mão, seria aqui por questões de localização mesmo, né? Para a gente poder acompanhar todo o processo, estar presente sempre, né? No andamento. Existe hoje dentro do escritório algum nível ou nicho de mercado? Um mercado mais popular, médio, luxo, Sim. alto? O nosso foco é o alto padrão. Então, a gente sempre busca nichar, né, nesse sentido. Temos, obviamente, algumas obras de médio padrão também, né, a gente atende, mas o nicho do escritório é esse. E a gente busca, assim, sempre se diferenciar muito nos nossos projetos. Então, a gente tem uma forte pesquisa e influência do design italiano. A gente costuma fazer muitas pesquisas em loco, visita feiras, né, por exemplo, a Feira de Milão. Então, a gente tem sempre buscado muito conhecimento lá e a gente tenta trazer assim, o que tem de mais atual no mercado do luxo, da arquitetura, né, aqui para a Serra Gaúcha. Hoje, o cliente procura diretamente você? Ele vai por intermédio de parceiros? Como é que funciona? Sim, geralmente é por indicação. Por indicação. Depois nós vamos falar mais sobre administração de obra, tá? Então tá bom. Que é um assunto bem bom. Eu vou retomar só a Fer. Qual o tamanho do teu time hoje, dentro da SCA? Em torno de 30 colaboradores, porque precisa de uma estrutura não só comercial, técnica, de logística, que como também a gente trabalha com alto padrão, né? A excelência no atendimento ao cliente, ela precisa ser não só na ponta, na venda, né? Ela precisa ser até o final do ciclo. E aí, hoje tu separa por setores. Perfeito. Basicamente comercial, técnico, que é conferência, né? Temos o administrativo também e a logística. E a parte do cliente, até como o cliente chega até vocês, é praticamente a mesma coisa do que a Camila, ou indicação, ou não muda um pouquinho processos, mudam algumas coisas? O perfil do cliente SCA, a gente tem recompras, né? Indicações e também através dos arquitetos. Né? No caso, a nossa... parceiros que indicam Isso. a operação. A nossa revenda daqui, ela trabalha bastante fora, inclusive, da região. É um trabalho que a gente vem fomentando na região, por causa que dentro do alto padrão aqui, diretamente, nós não temos um concorrente direto. É diferente do que acontece em outros lugares. Né? Então, às vezes, até para se tornar competitivo, e por isso vai nessa excelência deste trabalho, né? A gente tem que entregar não só um produto diferenciado, né? Uma experiência diferenciada, onde também, quando é à distância, né? Aí a gente também já tem o know-how do tempo que a gente já um indicou ao outro, já trabalhou com a gente anteriormente, né? E a SCA Bento também pode atender o cliente em qualquer lugar. Sim, a gente atende inclusive internacional, exportação, dentro da Pela nossa loja de revenda, Bento. pela loja de Bento. Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa então aos nossos apoiadores e já retornamos. A
Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331 Centro. Frisa Climatização e Acabamentos. Mais de 17 anos de credibilidade, dinamismo e inovação. Localizado na Rua Buarque de Macedo, 899, Sala 1, bairro Alfândega, Garibaldi. Frisa, a sua escolha certa em climatização e acabamentos. Fone 54 34 62 15 25 e 54 34 62 15 19. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo fone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindo de volta. Reforçando então nosso agradecimento aos apoiadores: Estilo Nobre Italínia Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos e Frisa Acabamentos. Lembrando, quem quiser nos acompanhar, @podcast Construção em Alta. E quem está chegando agora, quem acabou de chegar, os nossos convidados de hoje, Max, Camila e Fernanda. Nós estávamos brincando agora no intervalo aí, que o Max trouxe as pessoas para falar bem dele, né? E aí, Max, eu queria que tu falasse um pouquinho, não só da brincadeira, mas assim, de como tu leva essa visão ou essa gestão, porque as pessoas comentaram que a gestão de pessoas muito veio do teu know-how, do teu conhecimento, da tua expertise. Como tu passa isso nos teus treinamentos, né? Como tu passa isso no pessoal que tu assessora? E como fazer, assim, tem um lojista aqui do lado que está ouvindo a gente falar, como ele pode começar a ter uma visão de gestão de pessoas para poder crescer? Porque como a SCA tem 30 pessoas com uma estrutura para atender bem. Bom, William, a questão de gestão de pessoas, para mim, é a questão mais importante de uma gestão. Gerir números é fácil, gerir projetos não é tão difícil quanto gerir pessoas, né? Para mim, a gestão de pessoas tem alguns pilares bastante importantes. O primeiro é a transparência e os feedbacks. Você não gere pessoas passando a mão na cabeça quando não tem que passar, nem batendo quando não tem que bater. Tu tem que se colocar dentro de um plano onde a pessoa que está sob a tua gestão ou está sob a tua intervenção ou o teu compartilhamento, ela sinta segurança em você. E isso é muito mais fácil se houver transparência, se houver cooperativismo. O segundo ponto eu sou um cara que acredita muito no conhecimento. Talvez a característica que nós três tenhamos em comum é uma sede desenfreada por saber. Sobre tudo, em qualquer circunstância. Claro que o que nos move no nosso trabalho nos motiva mais, né? Mas quando você consegue incutir na cabeça das pessoas que o conhecimento é importante, elas, mesmo que gradualmente, elas vão crescer. E isso é um legado que você deixa. Você gerir pessoas que têm limitações é mais difícil do que gerir pessoas que pensam. E o terceiro, para mim, um fator importante é estimular o pensar. Você estimula o conhecimento, você é transparente, você joga situações para as pessoas realmente tirarem conclusões, como a Camila falou, porque aquilo vai também torná-las mais empoderadas, torná-las mais responsáveis e autônomas. Hoje a gente vive num mundo que é muito complicado você equacionar os direitos e os deveres, as responsabilidades equacionadas com o que eu tenho que ter de volta, né? Então eu tento pautar muito os treinamentos e trabalho de gestão nisso. A partir disso você consegue ter menos rotatividade nas equipes, a partir disso você consegue ter
no médio e no longo prazo resultados melhores. Não creio que gestão de pessoas principalmente é pingar uma gotinha e ter a fórmula mágica, não é assim. Mas eu sou um cara que crê nas pessoas. Um produto perece, um preço, alguém pode botar um preço menor que o seu, uma iniciativa criativa, em 1 minuto alguém te copia, mas quando tu faz um trabalho de empoderamento, de engrandecimento das pessoas, isso solidifica, petrifica dentro de uma estrutura, no bom sentido, né? E reflete para o gestor um bom resultado. Eu sou um cara que crê que o gestor não represa informação, o gestor quer que a sua equipe cresça, porque ele vai crescer junto. A gestão do capataz, a gestão militar, a gestão do cara que quer que dependam dele, para mim é uma gestão totalmente obsoleta e ultrapassada, né? Eu creio no cooperativismo, com a qualificação das pessoas, creio na autorresponsabilidade também, né? Livre-arbítrio e livre consequência. E eu creio que dentro de um mundo tecnológico que a gente vive hoje, inteligência artificial, o dinamismo, o aspecto humano faz muita diferença. Eu vi uma palestra ano passado em Santos de um cara especialista em inteligência artificial, ele faz para o Vasco da Gama, para o iFood e tal. E ele comentou que no futuro a inteligência humana servirá para questionar a inteligência artificial. Mesmo que exista a inteligência artificial, quem não souber como abordá-la, questioná-la e trabalhá-la vai ficar para trás. Então nós nunca vamos estar isentos de termos que usar a nossa inteligência. Nunca, não vai substituir. Vamos dizer assim, essa barreira ou esse formato que tu atua, né? Nós falamos antes em questão cultural, de quem veio de Porto Alegre e tudo mais, né? Tu tem dificuldade, porque tu não atende só a nossa região, né? Não. Então, nos passe qual a região tu atende. E se tu tem alguma dificuldade nessa questão cultural, de estar em algumas regiões e ter visões diferentes? Bom, a maior dificuldade que eu tive foi fora do Brasil, que aí a cultura, o limite cultural é muito distante, tem a limitação da língua, tem a limitação de aspectos que a gente desconhece, que tornam isso um pouco mais difícil. Mas se pegarmos dentro do Brasil, eu atendo Norte, atendo Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Eu tenho atendido mais clientes até São Paulo por uma questão de logística, né, que é um pouco mais simples para mim também. Já não cozinho na primeira também. Mas os clientes de regiões diferentes, sim, trazem as suas características regionais que a gente tem que respeitar. Então, a questão de você entendê-los primeiro para depois dar qualquer opinião, para mim é vital. Eu não posso chegar num lugar para dar uma palestra, um treinamento, ou fazer um trabalho de consultoria sem entender exatamente com quem eu vou lidar, o DNA da empresa que eu vou atender e algumas características regionais ou do município específico. Claro, com o tempo de estrada que eu tenho, e eu já só não visitei 2 estados do Brasil. Então, mais ou menos a gente sabe, mas eu faço questão, por exemplo, eu viajo quase sempre nas segundas-feiras e eu começo a trabalhar nas terças, porque a segunda-feira pode parecer bobagem, mas é onde eu chego, entendo um pouco da realidade local, eu pego, se é possível, o jornal local, ouço a rádio local, peço referências para o Uber, tento entender onde eu estou. E aí, dali para os aspectos culturais específicos, é uma distância muito pequena. E você vai entendendo também ao longo de uma semana de trabalho, ao longo de meses de trabalho, você vai pegando. Mas há diferenças culturais enormes. A nossa região é uma região muito diferente, pelo aspecto de colonização, pelo aspecto de tradições muito fortes, enraizadas. Você sai de Bento Gonçalves, você vai para São Paulo, que é uma megalópole universal, uma Londres do Brasil, sei lá, Berlim. Você sai dali, você vai para Salvador, que o aspecto regional é mais forte ainda do que o nosso, por questões de dezenas ou centenas de anos de problemas e situações diferentes. Então tem que haver esse cuidado, sim. Senão é muito comum eu escutar assim, William, mas aqui não se aplica.
E aí, como é que tu quebra esse paradigma? Se você não fez uma pesquisa antes e você não consegue ter elementos para persuadir a pessoa com argumentos, você está quebrado. Porque daí nada vai funcionar. Aí nada vai funcionar. Então tem que entender bem. Claro que às vezes você se depara com a saia justa, né? Mas existem princípios, principalmente na venda e na gestão, que são universais. Por mais que o cliente lá de Palmas, de Manaus, seja diferente do de Porto Alegre, alguns aspectos eles são comuns. Então o que eu passo em treinamento? Olha o comum no macro, de cima, e quando chegar lá no específico, aí tu adequa a tua realidade. Você não pode rasgar tudo que todo mundo fala, o que o mundo está vendo, por causa de um aspecto pontual da tua rua. Sim, né? O próprio gestor, naquele momento, né? Exatamente. Talvez deve ter algumas barreiras nesse tipo, né? O gestor se limita em alguns pontos e aí tu tem que converter essa limitação pontual do gestor. Sim, e o trabalho mais difícil, William, não é... Porque eu trabalho em treinamento com, por exemplo, consultores de venda, que é a parte operacional de uma pirâmide, os gestores que estão na parte intermediária e os diretores. A moldagem, a mudança de cabeça, moldar uma nova ideia é muito mais difícil em cima, por incrível que possa parecer, do que embaixo. Embaixo as pessoas, ao receberem um treinamento e ouvem alguma coisa, elas pelo menos param para te escutar. Quem está mais em cima tem mais resistência. Sempre fiz assim, eu tô na loja assim, deu certo até agora. Quem é esse cara que vem aqui lá não sei de onde para me dizer o que eu tenho que fazer? Lá de Garibaldi, uma série. Exatamente. Nem sabe onde fica, Garibaldi. Nasceu aonde? A Porto Alegre. Depende do lugar que tu tá, tu nasce numa cidade diferente. diferente. Eu vou voltar a uma pergunta para Camila, da questão de administração de obra. Já passou várias pessoas aqui, Camila, e algumas construtoras, e alguns apontamentos do tipo como escolher fornecedor, como acompanhar, como controlar entregas, e a questão também de prazos, né? O prazo é X meses para a obra e a obra às vezes vai, às vezes não vai. Sim. Como é que é feito todo esse controle na questão que vocês fazem esse controle, né? Até para o nosso ouvinte saber como é que é o processo, o que é uma administração de obra. A pessoa viaja muitas vezes, o Max vai construir e ele vai ter que ter alguém que faça o acompanhamento da obra dele, não vai conseguir estar aí. Claro, com certeza. Não, assim, William, acho que parte muito assim de ter um alinhamento muito forte internamente no escritório, né? A gente ter reuniões periódicas para a gente alinhar o que está sendo executado na obra, o que está sendo proposto como projeto na sequência, né? No próxima etapa. Reuniões também muito periódicas com os fornecedores que vão estar presentes na obra, alinhar antes de ir realmente para o campo de obra, né? Desde um orçamento inicial, deixar muito explícito o que é a função daquele fornecedor, qual que é a tarefa que a gente está buscando, qual que é a qualidade que a gente espera enquanto escritório, né? A gente preza muito pela qualidade dos nossos fornecedores, então a gente sempre tenta buscar fornecedores que já sejam homologados no mercado de alguma forma, ou através de alguma indicação, ou porque nós mesmos já utilizamos esses fornecedores em obras anteriores. Então, às vezes a gente não tem, assim, uma preferência ou uma imposição de que o fornecedor seja aquele. Mas a gente dá uma indicação de ter um selo, assim, de a gente já ter tido uma garantia que aquele fornecedor já trabalhou de forma correta, né? E que nos vai prestar o serviço adequado. Eu acho que o mais difícil hoje em dia realmente está em conseguir uma mão de obra qualificada para trabalhar nas obras. É cada vez mais raro a gente ter um pedreiro que saiba fazer o que os pedreiros antigamente faziam, né? Cada vez menos pessoas querem atuar no segmento da construção, e visando isso a gente tem buscado muita alternativa de construção seca, né? Então a gente tem buscado assim formas de construção que tenham mais racionalização, desde a parte de projeto até a execução. Então a gente com isso consegue diminuir o tempo de trabalho em obra, diminuir o tempo de contato entre fornecedores numa obra, e também a gente tem uma garantia maior de qualidade presente em obra. Então a gente busca
além de fornecedores, os produtos também, que sejam homologados ou de empresas que garantam questões térmicas, acústicas, que tenham um processo de fabricação também sustentável. Então, a gente sempre cuida isso também nos nossos fornecedores, para estar entregando sempre o melhor para o cliente, né? Tu falou em construção seca. Para quem não conhece, o que é esse termo? Construção seca, a gente trabalha com basicamente pilares e vigas metálicas, né, numa obra, ou realmente um steel frame, que também é outro termo novo aqui, né, ainda novo. Para nós da área da construção é conhecido, mas para quem ainda não ouviu, que é uma construção metálica, basicamente, com um sanduíche, uma parede de sanduíche formada por perfis metálicos. Certo. E alguma chapa que revista, externa e internamente, né? Pode ser uma placa cimentícia, pode ser uma placa de gesso, um USB. E qual a vantagem disso comparado com uma alvenaria normal? A gente tem, assim, uma rapidez maior na obra, uma diminuição de produção de resíduos também, né, no campo de obra. A gente tem, assim, uma precisão maior numa medida que a gente quer que seja a parede, né, um exemplo. Assertividade. Então, a gente tem uma assertividade muito maior também de execução e, com isso, a gente consegue ter, assim, o projeto e a execução quase que igual, né? Ter, tipo, o que foi idealizado em projeto estar executado na obra naquela formatação inicial. Então, sem contar nas partes de instalações de elétrica, hidráulica, infraestrutura de uma obra, né? Fica muito mais... É mais fácil ou fácil. É mais seguro? Ou os dois? A segurança da parte de afiação e tal? Eu acredito que na questão de segurança não muda tanto, mas eu acho que fica mais seguro para quem está trabalhando na obra, né? Eu acho que, tipo, é um canteiro muito mais limpo, com muito menos possibilidades de queda, de risco de batidas em alguma questão para o próprio funcionário que está trabalhando, né? Até a questão do isolamento, né? O pessoal fala muito que o isolamento térmico, ele é melhor. Sim, exato. Então, hoje já existem materiais novos que garantem esse conforto, né? Para a gente poder fazer um isolamento bom entre dormitórios, por exemplo, que é um problema característico, né? De se escutar muito, às vezes, o ruído de um ambiente para o outro. Então, a construção seca, ela permite isso, né? Que a gente consiga trabalhar com mantas, com materiais mais avançados tecnologicamente. Né? E Camila, como que a gente falou, como é um estilo de construção recente ainda, como tu vê o mercado, assim, como é que tá a aceitação? Até semana que vem a gente vai ter uma empresa específica de steel frame. Que legal. Assim, as pessoas às vezes são um pouco resistentes por não conhecer, talvez ainda, né? É muito mais normal se pensar, ainda mais aqui na nossa região, que é uma região mais tradicional, que tem, assim, a arte do saber fazer nas mãos mais presente. Então, as pessoas às vezes não acreditam ou elas querem ver para crer que funciona, né? Então, eu acho que conforme for tendo mais disseminação no mercado, as pessoas forem vendo que a obra realmente é eficiente, que tem um bom conforto, vai começar a disseminar mais, né? As pessoas vão perceber que é uma necessidade e também em função da mão de obra, porque, como eu comentei, né, a construção seca, ela exige menos mão de obra no canteiro de obras. E é uma coisa, assim, visando já o futuro, porque a gente acaba tendo uma escassez, né, de profissionais. E pensando em futuro, para uma futura reforma, é muito mais fácil. Com certeza. Tirar uma parede ou abrir uma parede. Né? Sem dúvidas. Então, alvenaria. E a questão de valor, comparado com a alvenaria, tem mudança ou é semelhante? Talvez o custo inicial possa ser um pouco mais elevado, mas se a gente dissolver num custo de obra, tendo em considerações essas questões de possibilidade de mudanças ou também depois da parte de implementação das obras complementares na infraestrutura, acaba se equivalendo. Então, acho que a questão de prazo de construção também acaba ficando mais fica menor, né? Com certeza. Então, aí, ó, benefícios, né? Boas novidades, boas novidades. Vamos continuar, né? Fernanda, tu falou um pouquinho sobre parcerias com arquitetos, né? Sim. Hoje o arquiteto é um dos principais canais de comercialização do produto das lojas? Sim, porque o cliente, quando ele procura o arquiteto, é uma relação de confiança, né? Ele vai indicar fornecedores que ele confia, né?
Assim como a Camila acabou de falar. Exatamente. E essa troca, ela é interessante para os dois lados, porque, por exemplo, o arquiteto, ele tem o conhecimento do todo, né? Ele vai cuidar desde a parte da construção civil, da decoração fina, né? Que nem no nosso caso, o que a gente é especialista é no móvel. Nossa expertise toda é no móvel. Então, é um trabalho colaborativo que ele se torna se a gente tem o conhecimento e se prepara para isso, né? Porque no nosso caso, a gente trabalha muito com essa inteligência do projeto. Porque esse trabalho colaborativo, né, de cada um que é expert, seja da iluminação, né, seja outros segmentos, para o arquiteto ele soma no resultado final, porque afinal leva a assinatura do arquiteto, né? Certo. Então a gente tem esse compromisso com o especificador, que nós chamamos, né, para ser parceiro dele. Porque no momento que nós não formos parceiros e defendermos apenas, pensando como loja, apenas o interesse comercial, né? Tu pode não satisfazer o cliente porque o cliente contratou o arquiteto. Ou por um estilo, né? Ou a comunicação deles já está bem resolvida. E às vezes até em parte de negociação, às vezes fica lá aquele olhar do número, é onde que vai a parceria por exemplo, da loja com o arquiteto. Onde tu não vai fazer isso sem o aval dele junto do cliente. Né? Porque tem um conceito. Por exemplo, Fernanda, se eu não tenho arquiteto, se eu chegar na tua loja, tu tem uma equipe preparada para... Nossos criativos são designers de interiores e arquitetos. Tá? No nosso caso, Time sim. Pra tem um time preparado. E daí no nosso caso, né, daí aqui, tipo, foi a Camila antes de mim, a gente né, tem a consultoria do Max, nós somos entusiastas do conhecimento, né? Eu acredito que com ou sem arquiteto é o nosso dever na excelência a gente entender bastante daquilo, né? Não só, por exemplo, dentro da indústria da SCA, e entender só de SCA. Por exemplo, o ano passado, nós passamos treinando no setor Arq Decor uma vez por mês. Porque às vezes vem através do arquiteto, mas tem alguns clientes que às vezes vão fazer uma parte direto conosco. Então, eles contam com esse aporte nosso. E nós temos que ter condições de dar esse aporte para ele com... como eu digo, sendo bem justo, a gente vai dar esse aporte no mobiliário, né? Aquela parte da iluminação, talvez um estudo da decoração fina, se faz necessário o arquiteto. Mas entender ali, entregar o mobiliário para ele completamente, nós conseguimos porque todos os nossos criativos são formados, né? E a capacitação, treinamento, ele é permanente, não só de SCA, tá? Tu comentaste antes um pouquinho sobre a não concorrência no nível médio, né? No nível alto. Hoje vocês teoricamente fazem um projeto personalizado para cada cliente. Sim. Tá. Pensando nisso, vocês teoricamente estariam brigando com marcenarias. Com todo o setor moveleiro, né? O que muda? A estrutura. O cliente geralmente é leigo, né? Então, um dia eu também fui, muito pouco tempo eu também fui. Então, tu olha, aparentemente é tudo igual. Tá. Aonde muda? No tempo, né? Então, se aquilo vai te durar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, né? Na durabilidade. E isso vai trazer, então, o teu valor de uso, né? Tu dilui aquilo que tu tá investindo por este tempo que ele tá ali funcional, né? Então, lá na arrancada, vai dar uma diferença do valor. Por exemplo, a SCA, ela diretamente, né, comumente, ela está assim, tem a Florência, Bom Tempo neste setor. Nós não temos essas redes aqui, né? E isso a gente não tem que então deixar de trabalhar. Então, como é que a gente trabalha dentro desta realidade? Aquilo que até o Max trouxe sobre analisar o mercado, eu não posso querer, né, me comportar como eu me comporto em Santa Catarina, ou às vezes quando eu tenho meu concorrente em Porto Alegre, quando aqui, por relacionamento, por boas opções, eu acho errado desmerecer, né? Há alternativas. O que a gente não tem, geralmente aqui,
é a direta, né? Aquilo que a gente entrega a mesma coisa que o concorrente. É diferente. Quem entende vê a diferença, mas quando tu pega ali o projeto do arquiteto, como nós iremos ser fiéis, nós e a marcenaria, aparentemente é a mesma coisa. Aí no uso, todo mundo às vezes vem em casa, muda uma borda, que ela começa a descolar, uma gaveta que começa a parar de funcionar e outros acabamentos, esta que acaba sendo a diferença. Entendi. Né? Então, o arquiteto geralmente ele tem esse conhecimento e o cliente a gente faz esse trabalho de explicar para que ele entenda, né? E compare de uma maneira justa para ele também, porque provavelmente é do interesse dele o que a gente tem a entregar, mas quando tu tem um concorrente que não está comparando igual, a menor às vezes diz que é tudo a mesma coisa. Sim, Né? comparar, digamos assim, maçã com maçã, né? Exatamente. Então, é por isso que a gente tem que estar permanentemente preparado. E por ser um projeto teoricamente individualizado, 100% personalizado, a questão do volume de entrega, isso me parece que seja algo que vocês vão se diferenciar de uma marcenaria, né? Que tu Sim. consegue uma produção em escala de um produto sob medida. Sim. Nós trabalhamos bastante com corporativos, hospitais, hotéis, né, que é em grande escala. Por exemplo, o perfil corporativo é uma característica do segmento de ser um grande volume num prazo de entrega menor. Né? E aí tu tem acabamentos e tu tem aquele uso diário, né? Uma coisa é teu uso em casa, tu abrir o armário, mas vai imaginar no hospital, que funciona ali 24 horas com várias pessoas com comportamentos diferentes. Sim. Né? Então tu tem que ter um padrão, tu tem que ter a funcionalidade, só que na hora de montar tu tem pouco tempo, porque a montagem também é um diferencial, né? Eu via na Casa Cor esse ano ambientes que tu dava para ver que às vezes a montagem é o que fazia ele aparentar ser uma qualidade melhor. Não é necessariamente ali a marca, a montagem faz muita diferença no resultado do final do cliente. Hoje o time de montagem ele faz parte da equipe de vocês, do nosso escopo. É todo qualificado pela Sim. estrutura da SCA. Na verdade, então, nessas etapas, o pessoal do projeto, os criativos, então, trabalham com o projeto. Depois, o pessoal da conferência confere, né, vê se está de acordo com as medidas, vê se está funcional, porque às vezes o arquiteto e até para os nossos criativos passou que não se tornou funcional. Tem ali um arco de porta, uma gaveta que não abre, né? Feito isso, depois, tem tipo um manual desse móvel planejado. E aí, esse manual é compartilhado com o pessoal da montagem para ele entender o que ele está montando, né? Então, para ele fazer uma boa montagem, ele tem que entender do projeto. Sim, ele faz parte do processo. Ele faz parte do processo, então ele sabe que nessa parede vai uma coisa, naquela parede outra. Às vezes, por quê? Porque tem algumas coisas que são particularidades do cliente. Ele quer, ou por afetividade, ou porque é relevante, algo novo. Ele precisa entender, né, por que tem aquilo ali e fazer, às vezes, funcionar um ajuste. Até porque, E Camila, pode ter uma parede meia torta, pode ter um detalhe, Pode né? Né? Sempre são necessários. E essa comunicação é importante. Dentro do ciclo, é muito importante essa comunicação. Tá certo, pessoal. Temos muito papo ainda, né? Mas estamos chegando ao fim de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM 87.5. Antes de encerrarmos, vamos mais uma vez aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone
54 34 62 36 74 e Farroupilha, na rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa Climatização e Acabamentos. Mais de 17 anos de credibilidade, dinamismo e inovação. Localizado na rua Buarque de Macedo, 899, Sala 1, bairro Alfândega, Garibaldi. Frisa, a sua escolha certa em climatização e acabamentos. Fone 54 34 62 15 25 e 54 34 62 15 19. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta. Quero agradecer então aos nossos convidados, Maximiliano Pezzini, Camila Dalcin, da Lando Design, e Fernanda Munhoz, da SCA Bento Gonçalves, por aceitarem nosso convite e estar aqui falando um pouquinho das empresas que trabalham. Camila, quem quiser entrar em contato contigo, como faz? Aonde encontra? Então, William, pode nos acompanhar pelo Instagram, @landodesign. A gente se encontra aqui em Bento Gonçalves, então ficamos à disposição se alguém tiver alguma dúvida, ou através também do meu Instagram, @CamilaBCavalli. Beleza. Obrigada. Fernanda, aonde te encontramos? Na SCA. E adoraria que todos me encontrassem lá. Ainda mais que a partir dessa semana a gente vai trabalhar com a troca de showroom. Então, através do nosso Instagram, a gente vai estar divulgando as oportunidades e fiquem bem à vontade para nos visitar, que é @SCA_Bento_Goncalves, né? Que não tem o C cedilha. Ou no meu Insta, _Fer_Munhoz. Beleza. E Max, aonde encontramos o senhor? Essa é a pergunta do milhão. Tem que ter um grupo de WhatsApp ali. A gente também quer saber. Isso aí. Instagram, né? @Max_Pezzini com 2 Zs. E acho que o canal mais fácil. Porque fisicamente é mais difícil. Obrigado, William, pela oportunidade aí. Nós que agradecemos aí por vocês aceitarem e bater esse papo legal com nós. Lembrando que se quiserem acompanhar tudo que passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, @Construção em Alta, ou pelo @William Pilate e @Giovanna Fachinelli. Também estamos no Spotify e YouTube. Quero agradecer a todos os ouvintes e convidá-los para acompanhar na próxima terça-feira mais um Construção em Alta às 19 horas. Tenham todos uma ótima semana e até terça-feira que vem. Boa noite. Boa noite.